certa forma, eu acho que até certo ponto que a gente vem passando é meio que esperado como nação, como sociedade, é meio que natural. Primeiro, esse fenômeno da extrema direita é um fenômeno mundial, né? Você vê que agora se meteu aí esse tal de Elon Musk, né? O dono lá do X, antigo Twitter, né? E o fenômeno é mais ou menos natural pelo seguinte, não que ele deva ser aceitado como algo normal, mas é o seguinte, o Bolsonaro, o Brasil, depois da ditadura militar, conseguiu recuperar finalmente o direito da gente escolher nosso presidente da República, nossos governadores votando, e a primeira eleição foi em 1989. Ganhou o Collor, né, o Collor saiu, foi empichado, não foi empichado, né, porque ele renunciou, mas assumiu o Itamar, depois ganhou o Fernando Henrique, passou lá 8 anos, com algumas confusões naturais de uma democracia jovem, né, mas vinha funcionando naturalmente. E depois o Lula ganhou, disputou lá com o Serra, com o Alckmin, depois a Dilma, aquela coisa toda, e depois o Bolsonaro que venceu o Haddad nas eleições, né, o PT então. Até então, vínhamos funcionando. Questionamentos, Aécio questionou a eleição da Dilma, mas questionou no Tribunal Superior Eleitoral, que disse que não houve problema, que foi tudo certo, e ele se conformou, bem ou mal se conformou. Então, o que vem acontecendo é que o Bolsonaro, ele é o primeiro presidente que começa a opar. Não, tem fraude, tem roubo na urna, sabe? Não aceita o resultado da própria eleição que ganhou, porque ele chega dizendo que ganhou no primeiro turno. As pessoas esquecem disso, mas isso está aí em vídeos registrado. Quando todo mundo sabe que não, por que ele dá no primeiro turno? Quem era Bolsonaro? Ele é apenas o cara que esculhambava o PT, que dizia que achava que a Dilma deveria morrer de câncer ou de infarto. Tá com dúvida disso? Põe aí no YouTube, Bolsonaro diz que Dilma, deputado Bolsonaro diz que Dilma deveria morrer de câncer ou de infarto. Ele falava essas coisas, coisas absurdas, pitorescas, grotescas, mas que as pessoas aceitavam naquele momento, de um antipetismo absurdo, incentivado por todo mundo, aí, inclusive pela imprensa, as pessoas aceitavam e terminaram que ele conquistou realmente um grande número de eleitores e ganhou com uma certa folga no segundo turno das eleições do Haddad. Daí por diante começam, sim, as ameaças democráticas diárias. Bolsonaro, no terceiro mês de governo, fez um primeiro ato na frente de um QG, de um quartel-general do Exército, ameaçando a Câmara de Deputados na época e o Supremo Tribunal. E daí não parou mais. Não houve mais stop, não houve mais um time. Era um projeto realmente, mundialmente, que estava começando ali. É claro, começou antes, mas ali vinha ganhando força, no qual no Brasil a grande representação era do Bolsonaro, um cara que inverte absolutamente tudo. Ele está fazendo um ato agora no Rio de Janeiro, convocando, em nome da democracia, do Estado de Direito, dizendo que o Brasil vive quase uma ditadura, quando ele era o homem que elogiava a ditadura. Se elegeu dizendo essas coisas, que inclusive era a favor de tortura, que inclusive acha que a ditadura brasileira matou muito pouca gente, era para ter matado muito mais. São depoimentos do Bolsonaro que está aí, tudo que eu estou dizendo aqui, aí vocês repliquem, escrevam aí no YouTube o que vocês acham. Ele é o único homem depois de 89 que passou a elogiar a ditadura, tentar uma ditadura, porque ninguém nem discute mais que houve realmente essa minuta do golpe. Admitem que houve, que isso foi feito, foi de alguma forma discutido, mas o que ele queria era decretar um estado de sítio com autorização do Congresso. A grande desculpa, acho que vai ser até um caminho para a defesa técnica do Bolsonaro seguir, vai ser essa daí, né? O arrependimento, isso aí a gente pode conversar sobre isso depois, mas ele é o único homem, depois da ditadura militar, que começa realmente a questionar e dizer, não, a ditadura é uma coisa boa e vamos tentar de novo. Claro que ele não disse vamos tentar de novo, ele sempre falou em democracia, porque é a estratégia. A extrema-direita age assim. São eles que querem a ditadura, mas eles dizem que atualmente é uma ditadura e que se eles entrarem, eles acabam com essa ditadura. Quando o que a gente viu foi a tentativa de Bolsonaro de suprimir as eleições, porque ninguém jamais viu um presidente eleito pelo povo no Brasil depois da ditadura sequer dizer que ninguém me tira daquela cadeira, só Deus me tira dali, ou tem voto impresso ou não tem eleição. Sabe, fazer um inferno na cabeça de que tem pessoas que acreditam. E hoje no Brasil, praticamente metade da população acredita nessas maluquices. A coisa não está maravilhosa, não está indo bem, o governo Lula está apenas regular, razoável, na minha opinião, apenas, digamos, de ruim para regular, não está péssimo, péssimo era o do Bolsonaro, mas está ruim ali, regular em algumas ações, não está um governo bom, como eu espero que esteja, não para que o Lula seja reeleito, porque o presidente está aí para a gente contestá-lo,
até xingá-lo respeitosamente, criticar, fazer as críticas que tem que fazer a um governo. Uma nação que tem como fãs políticos, isso é uma loucura, né? E o que acontece é que o Bolsonaro, sendo esse único político que fala que a ditadura é uma coisa boa, sim, que matou pouca gente ainda a nossa ditadura, que fala coisas horrorosas, absurdas, detestáveis, é o homem que é eleito e é o primeiro presidente, então, que ao assumir, passa realmente a, vamos dizer assim, promover novamente a possibilidade, isso abertamente, né? Promover, como covarde que é, quando apertava um pouco o cerco, ele recuava. Logo depois entrava de novo. Ele vai ficar nessa, ele não vai parar. Ele não vai parar. Então, faz um ato, tem coragem, tem a cara de pau, sabendo que tem bobos, tolos no Brasil que vai o seguir, que irá seguir. Não segue exatamente por ele, segue por ódio do outro. É isso. É a negação e não a afirmação. Acho que até o eleitor do Bolsonaro sabe que ele é um tonto. Burro não é, tá? Porque um burro não chega à presidência da República. Mas é uma pessoa meio tonta, não consegue dizer um parágrafo, não consegue discursar, ficar falando aquelas frases curtas, porque não tem a capacidade de raciocínio, de raciocínio abstrato, de formular um texto, não tem. Acho que o único livro que ele leu, e nem sei se leu, foi o do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que ele inclusive disse no Roda Viva, que era o livro de cabeceira dele, um torturador, o único torturador que sofreu algum processo na ditadura militar. Enfim, o que acontece hoje? Eu acho que o Supremo tem que reagir, as instituições precisam reagir duramente, comunicar internacionalmente, já que eles estão articulados de forma internacional, passar a comunicar ao mundo que está havendo essa tentativa direta no Brasil, porque a tentativa de golpe continua, deram um tempo, mas ela continua, né? Acho que não tem que negócio de prisão preventiva para o Bolsonaro, não sou da área do direito, mas acho que não cabe ainda, deixa ele ser julgado, condenado, vai pegar muitos anos de cadeia por muitos crimes que cometeu, e vai para a cadeia, ponto. Só não iria se fosse presidente. Aí ele não iria não, porque aí ele evitaria. Ele vivia ameaçando, né, dizendo que tá esticando a corda, lembra? Teve períodos, né, no mandato do Bolsonaro, por um período foi isso, tá esticando a corda, olha lá, cuidado, os militares vão agir. Botou os militares nessa enrascada, né, o nosso exército de Caxias numa enrascada danada, muitos envolvidos com a real tentativa de golpe, claramente. Né? Então o único homem que falou de golpe, que contestou, que ameaçou que não teríamos eleição regular, porque uma democracia, o primeiro sinal de uma democracia é essa, eleições regulares. No Brasil, de 2 em 2 anos, temos eleições regulares, o povo votando livremente. Né? Então, o único homem que passa a contestar isso, depois de ter já elogiado a ditadura do Brasil mesmo, a de Pinochet no Chile, várias ditaduras de extrema-direita elogiadas pelo Bolsonaro, inclusive ditaduras extremamente perversas, como a do Chile e como a nossa também, dizer que no Brasil, inclusive, matou-se pouco, era para ter matado muito mais. Este homem chega hoje e está hoje, desde 2018, tentando um golpe, falando de democracia. E fazendo o ato agora em nome da democracia. Precisa haver uma reação, comunicar internacionalmente o que está ocorrendo no Brasil e comunicar que a lei aqui será cumprida, que o Bolsonaro será condenado e irá cumprir a pena dele, e não tem quem mude isso. E vai ser assim. Temos que confiar nisso. Se o Lula foi preso por os petistas acham que foi um golpe, a prisão de Lula, né? E acham que aquilo foi injusto. O Bolsonaro pode até achar isso também, mas em sendo condenado irá. Claro que a pena do Bolsonaro vai ser muito maior do que a do Lula. Lula foi condenado por corrupção passiva, aquele negócio do sítio, daquele triplex, daquela maluquice, e sem a prova devida. Isso já é uma opinião. Quem leu lá a sentença do Moro, aquelas 80 e poucos páginas do homem que escreve extremamente mal. Eu não sei como aquele homem era juiz, passou no concurso, né? Era juiz, talvez estudou para passar no concurso e parou de ler. Escreve muito mal, se comunica muito mal, fala coisas que não é coisas de um estudioso, uma pessoa que vive lendo, vive estudando. Mas enfim, o Bolsonaro pode até alegar isso também, é injusto. Tudo bem, vai ficar alegando que é injusto, mas vai para cadeia, vai cumprir, a não ser que fuja, né? Diferente do Lula, não vejo o Bolsonaro com um temperamento e dizer, não, vou ficar aqui e vou enfrentar até o fim. Lula, inclusive, foi oferecido uma tornozeleira eletrônica a ele, pela idade dele, para ele cumprir a pena em casa, e ele não aceitou. Preferiu ficar quase 2 anos na cadeia do que aceitar isso. Espero que o Bolsonaro tenha essa humildade também, mas está ficando perigoso. Essas coisas contaminam um monte de alienado, um monte de aluado, de pessoas realmente que vivem num mundo paralelo, vendo só notícias de um lado. Acredita que Bolsonaro tem. Eu conversei com um bolsonarista aqui, ele acredita que Bolsonaro é um democrata. O homem que ameaçou as eleições, passou 4 anos, ele viu, ele concorda. As coisas que eu disse a ele, lembra de Bolsonaro dizendo que nem Deus me tira daqui, ou é voto impresso ou não tem eleição, não vai ter eleição, ele lembra disso tudo. Mas ele acha que o Bolsonaro é um democrata.
E ele não sabe explicar por quê, e nunca vai saber porque não tem explicação, porque ele não é um democrata. Ele tem uma característica, um temperamento golpista. Um homem que, antes de se eleger presidente, elogiava ditaduras. Por que não? Por que é o Lula que é um ditador? Se Lula foi presidente 8 anos, na primeira fase do Lula, né? 8 anos presidente, 87% de bom e ótimo, ninguém nunca ouviu falar em Lula dizer que ia ficar, que ia ter terceiro mandato, que ia ter, não, é os 2 mandatos e pronto, saiu, escolheu a candidata dele, a Dilma foi eleita, depois foi reeleita, depois teve o impeachment, confusão teve, mas nunca ninguém viu ameaçar eleições e elogiar a ditadura e querer fazer ditadura. Né? Foi o Bolsonaro o único, e agora faz atos em nome da democracia. Precisa haver uma reação das instituições, comunicar ao mundo o que está havendo aqui e dizer que não será aceito. E sim, o que a justiça disser, porque você vê aí deputado dizer, ele está preso, é injusto. Quem é que diz? É você, deputado, que é injusto? Quem diz é a justiça, amigo. Por que é você? E você é o quê? Sabe o quê? Deputado eleito pelo povo, só isso. Só isso, é grande coisa, talvez seja. Mas não é você quem diz se é certo ou errado, se aquilo é um julgamento justo ou não. Quem diz é a justiça. Disseram do Lula, você vibrou provavelmente. E agora estão dizendo que é o do Bolsonaro, você não vai vibrar? Vai para a cadeia, não tem acordo, vai ser cumprida a lei. Enquanto não instalarem realmente a ditadura no Brasil, de extrema direita, e aí muitos se arrependerão, mas aí será tarde demais, sabe? Muitos se arrependerão, porque ditadura só é bom para você enquanto você está ali apoiando, gostando. Falou mal, cadeia, tortura, exílio e às vezes até morte. Segundo o ex-presidente Bolsonaro, poucas mortes tiveram no Brasil na ditadura militar, para ter tido muito mais, segundo ele, era para ter matado uns 30 mil. Né? Tá aí nas entrevistas de Bolsonaro. Tudo que eu disse aqui tá aí nos vídeos, tá aí nas entrevistas, não tem nenhuma invenção, aqui não tem teoria da conspiração, não tem invenção de nada. Se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!